Austrália. Tamo aí. Salve família! No vídeo de hoje eu vou estar relatando a história de como foi que a gente conseguiu alugar esse apartamento. Não é muito fácil você conseguir alugar um apartamento, uma casa aqui na Austrália, assim como em qualquer lugar do mundo, quando você é um estudante, quando você vem de fora, né, pelas questões de documentação. Então, a primeira casa que nós moramos aqui na Austrália, que nós alugamos, o ex-chefe do Henrique nos ajudou. Ele foi lá com o Henrique numa agência, então ele colocou o nome dele na documentação junto com o nome do Henrique, porque ele tinha cidadania australiana, ele tinha uma renda fixa. Então assim a gente conseguiu a nossa primeira casa, que a gente morou 1 ano e meio. Depois a gente foi fazer uma trip, tentamos se mudar para outro estado. Vai ter vídeo aqui no canal ainda falando mais sobre essa trip. Quando a gente voltou, a gente alugou outra casa e aí a gente usou a mesma agência, pois a gente já tinha esse vínculo, né? Então o Henrique foi lá, conversou com eles, conseguimos alugar essa casa, ficamos lá por 6 meses. Nesse tempo, antes de fechar esses 6 meses, o Henrique voltou para o Brasil, então ficou aqui na Austrália eu, a Valéria e a Márcia. A Michelle também já tinha voltado. Então, 2 meses antes da gente deixar aquela casa, a gente sabia, né? Obviamente que a gente ia deixar ela, a gente não queria renovar o contrato. A gente começou a se planejar para se mudar. E nós tínhamos essa vontade de morar perto da praia, então a gente decidiu a região, que seria aqui, Maroubra Beach. Então a gente começou a fazer todo o planejamento, de colocar no papel, né? De começar a criar isso no mundo mental, de começar a emanar esse sentimento ao universo. E inclusive eu até tenho aqui na minha agenda alguns esboços, vou estar mostrando para vocês, que eu tinha feito desenho bem simples de uma casa. Escrevi, né, que a melhor casa estava esperando pela gente, um bom lugar, muito confortável, perto da praia, um bom preço, uma boa localização. Escrevi também a data que nós ia se mudar e enfim, a gente começou a procurar as casas. Aí a primeira casa que a gente gostou, ela é meia quadra daqui de onde que a gente mora, bem perto da praia também. Era uma casa pequena, não tinha uma iluminação tão boa, mas pelo fato dela ser muito perto da praia, eu, a Valéria e a Márcia, quando a gente olhou, a gente gostou, decidimos aplicar, juntamos toda a documentação, aplicamos. Depois de 3, 4 dias recebemos a notícia de que ela tinha sido alugada para outra pessoa. Então foi a primeira casa que a gente aplicou. Nós estava com bastante vontade de receber um sim e recebemos um não, então ali já baixou um pouco a moral, né, vamos dizer assim. Mas a gente continuou nesse processo de procurar casa. Eu fiz mais uma inspeção, não gostei do apartamento, era uma cozinha muito pequena. Aí depois a gente foi olhar uma outra casa que ela dava uns 10 minutos da praia. Foi eu e a Márcia e a Valéria, nós 3 gostamos, pois era um apartamento bom, uma casa bem iluminada, quartos grandes, cozinha, sala grande. E o valor que eles queriam eram $450 por semana. E a gente viu que tinha outras pessoas lá olhando a casa, então a mulher que faz a consultoria nos indicou, nos aconselhou a fazer uma oferta a mais. A gente decidiu então ofertar $30 a mais, ofertamos 480 com a esperança de conseguir a casa. Depois de uns 3, 4 dias recebemos também mais um não, que eles tinham dado preferência para outra pessoa. A gente percebeu que eram australianos, pessoas que
eram daqui, então provavelmente o dono da casa avaliou os perfis e deu preferência para eles. Então foi a segunda casa que recebemos um não. Olhamos outra casa nessa mesma rua, um pouco mais próximo da praia, essa ficava uns 7 minutos da praia, também gostamos, aplicamos e nenhuma novidade que recebemos mais um não. Então, e durante todo esse processo, os dias estavam se passando, pois a gente começou a procurar as casas uma semana, um mês e uma semana antes de nós ter que se mudar, e esse processo todo ali já tinha dado umas 2 semanas e meia, quase 3 semanas, então em poucas semanas nós tínhamos que deixar a casa que nós estava morando e nós não tinha nada certo ainda, e aí veio aquela indecisão, sabe? Pois eu andava bem confiante. Eu vinha escrevendo na minha agenda que a melhor casa, na melhor localização, com o melhor preço, tá esperando a gente, ela já tá lá. E aí nós tava gostando das casas, nós tava aplicando e nós tava recebendo não, e eu comecei a ter aquele sentimento, ai, eu acho que vai ser mais difícil do que a gente imaginou. Pelo fato de nós não ter ajuda de ninguém, como eu mencionei antes, as outras casas a gente recebeu ajuda, né? A primeira casa a gente recebeu a ajuda do ex-chefe do Henrique. Então começou a vir aquele sentimento assim de incerteza, mas eu busquei me agarrar naquilo que eu vinha escrevendo na agenda e criando nos meus pensamentos, de que a melhor casa, com a melhor localização, com o melhor preço, estava nos esperando. Então, depois disso tudo, a gente decidiu e nós todos numa... Desculpa, eu não vou saber falar palavra em português, às vezes foge. Mas a gente foi num lugar onde é que eles alugam casas, conversamos com as meninas, explicamos nossa situação. Elas resolveram nos ajudar, fomos ver uma casa, mas a casa não era muito boa e a gente sentiu que eles queriam nos empurrar aquela casa. Então, optamos por não aplicar naquela casa. E aí, quando nós estávamos saindo daquela casa, eu e a Márcia, a gente olhou no aplicativo, gostamos de uma casa, peguei e liguei. Quando eu liguei, a pessoa que atendeu o telefone atendeu me chamando pelo meu nome, né? Ei, Lucas, how are you? Eu fiquei assim, quem é essa pessoa? Aí, enquanto eu conversava com ele, eu linkei os números, o nome, que tinha sido o landlord, né? A pessoa que faz esse meio de campo com o dono da casa e com os inquilinos, da primeira casa que nós tínhamos aplicado, que era bem pertinho daqui. Então eu consegui vincular isso, inclusive o nome dele é Frank. Então ele falou, mas eu tinha mostrado esse apartamento para você, só que esse era um pouco mais caro, estava acima de 500, você falou que não queria. E como nós já tínhamos aplicado tantas casas e nenhuma estava dando, nós decidimos mudar um pouco o nosso valor, decidimos subir, né? Pois antes nós estávamos na casa dos 450, 500, a gente decidiu ir para os 500 a uns 570. Então, a gente veio aqui no mesmo dia, 15 minutos depois que eu conversei com ele no telefone, ele falou, olha, eu posso te encontrar lá em 15 minutos. Eu e a Márcia, a gente veio aqui, ele veio, abriu o apartamento, conversamos rapidinho, ele falou, ó, vou deixar o apartamento aberto, a outra menina que vai morar com vocês vem aqui, se vocês gostar, vocês me ligam amanhã e a gente dá o processo, a gente inicia o processo de aplicação. Então, isso era numa quarta-feira, tá? Então, decidimos que iríamos aplicar para esse apartamento e quando ele saiu daqui, ele falou que era provavelmente certo que a gente ia conseguir, pois ele já tinha avaliado o nosso perfil da outra aplicação, ele tinha gostado, então conversamos com a Valéria gostou também do apartamento. Quinta-feira de manhã eu liguei para ele e já mandei todo... Ele falou que nem precisava mandar documentação, pois ele já tinha. Então, nós estava bem faceiro com isso. 15, 20 minutos depois eu recebo uma ligação. Uma ligação de uma dessas casas que nós tinha aplicado, que nós tinha recebido um não, de que eles tinham mudado os planos dele
a pessoa que eles tinham oferecido a casa não queria mais e que eles estavam felizes em nos alugar. Então, nós não tinha nenhuma casa. Num dia, nós já tinha duas, né, com o poder de escolha de 2 apartamentos. 20 minutos depois, o outro apartamento, que também era perto da praia, nos ligaram e também nos falaram a mesma coisa, que a pessoa que eles tinham oferecido tinha decidido ir para outro lugar e que eles também estavam felizes em nos oferecer a casa. Então foi muito louco isso tudo, porque nós estava ficando quase desesperados e do dia para noite, realmente do dia para noite, menos de 24 horas, nós tinha 3 casas, né, ou apartamentos lindos, bonitos, perto da praia, todos perto da praia, e nós estava com esse poder de escolha, de optar. Então, quando isso aconteceu, meu coração se encheu daquele sentimento daquele sentimento de fé, de não ter perdido a fé naquilo que eu vinha pensando, criando, emanando, de que a melhor casa, com a melhor localização, com o melhor preço, estava nos esperando. E então a gente decidiu aplicar esse apartamento aqui. Aqui estamos, como vocês já viram no vídeo, mobiliados, estamos morando numa quadra da praia, mas eu vim aqui mais compartilhar, relatar isso que aconteceu, pois do dia para a noite nós tínhamos esse poder de escolha e que nesse caminho, por mais difícil que estava de acreditar que nós ia conseguir um lugar bacana, a gente não perdeu a fé, eu não perdi a fé naquilo que estava escrito aqui, e é isso aí. Vou deixar relatado isso aqui nesse vídeo, para mim poder olhar daqui a alguns anos e lembrar, em momentos difíceis, de não perder a fé. É só um exemplo de um apartamento, mas acho que isso pode ser usado para qualquer área da vida, entendeu? Então, venho aqui, compartilho isso com vocês, relato, guardo, para mim futuramente poder olhar, e é basicamente isso aí.